garoto, bem-vindos a mais um vídeo da Superar aqui no YouTube e nas redes sociais. Eu quero convidar você que trabalha com ar-condicionado, você que é empresário, você que é distribuidor, para a gente parar um pouco de ficar olhando para nós, para nossa empresa e olhar para o meio ambiente. Eu aprendi uma coisa na igreja, e não se aplica só na igreja. Aprendi uma coisa que fala assim, olha, tudo que o pastor, o padre sempre falava assim, tudo que você fizer aqui na igreja, você está fazendo para Deus e Deus te compensa. Então eu quero convidar você a parar de olhar um pouco para o teu umbigo e olhar um pouquinho para as coisas que Deus fez. Vamos olhar para a natureza, vamos olhar para o próximo, vamos olhar um pouquinho para fora de nós, para fora da nossa empresa. E eu quero convidar você a assistir esse vídeo comigo. Se você não acredita em Deus, não tem problema. Vamos olhar para a natureza, porque tudo que você faz, do jeito que o pastor falava, tudo que você faz para Deus, Deus faz para você. Tudo que você faz para as coisas de Deus, Deus também vai fazer pelas tuas coisas, pelos teus serviços, pela tua empresa, pelas tuas vendas e pelos teus clientes e pela tua família. Assim tem feito comigo e eu quero convidar você para ter esse prazer, para que seja feito na tua vida. Vamos parar um minutinho e olhar aqui. Eu estou convidando você a ver esse vídeo aqui para a gente falar um pouquinho do Projeto Jalapão. O que é esse Projeto Jalapão? É uma expedição do clima no Jalapão. E eu quero falar um pouquinho do impacto do ar-condicionado no aquecimento global. Tá? Porque a gente pensa que fazer as coisas para Deus é só ir para a igreja, legal, vai, temos e devemos ir mesmo, tá? Mas não é só para isso não, eu quero convidar você para uma coisa muito especial que é o meio ambiente, é o clima, é as coisas que nos preserva aqui a vida humana na Terra, toda a espécie de vida, a biosfera que existe, tudo que Deus nos deu, a gente também tem que se preocupar com ela. Então, o que eu, professor Serginho, nós da Superar, está fazendo para alertar, para conscientizar e para falar um pouquinho do impacto do ar-condicionado, principalmente do fluido refrigerante, faz no meio ambiente e as emissões evaporativas do veículo também tem a ver com o meio ambiente. A gente vai falar daqui a pouco e vai mostrar para você o que isso causa no meio ambiente. Antes disso, de falar o que causa, eu quero mostrar para você alguma coisa do sistema. E para falar um pouquinho, para alertar, para chamar atenção, para despertar, a gente vai passar aí aproximadamente 10 dias ou mais no Tocantins. Está sendo organizado pela Superar, não é uma viagem, mas é sim uma jornada, tá? Eu quero fazer um clamor nacional, internacional, para a gente chamar atenção. Os olhos do mundo estão voltados pelo Brasil, os jornais estão noticiando o problema de meio ambiente e a gente fica olhando para o nosso umbigo, só querer ganhar mais, tentando sobreviver, tentando aí viver. E eu entendo que nós não estamos errados nesse sentido, mas vamos parar um pouquinho para olhar as coisas do meio ambiente, tá? Então por que o Jalapão, professor? A gente vai fazer uma expedição do clima no Jalapão, porque no Jalapão a gente entende que é um dos poucos locais no mundo ainda que a gente consegue chegar em veículos 4x4, e lá tem toda a biosfera que existe, e eu quero mostrar para você a beleza que se você fizer preservar aí na tua cidade, no teu país, eu quero que essa beleza seja estendida e ela continue para os meus filhos, para os meus netos, para a minha posteridade e para a próxima civilização. Para que a gente não perca essa beleza natural que Deus nos deu, a gente precisa fazer alguma coisa e a gente precisa conservar. Então eu quero mostrar um pouquinho aqui, quero falar para você o que significa GWP, ODP, por que Protocolo de Montreal, aqui CO2, o que CO2 tem a ver com isso, CFC, aqui ó, a gente quer que a prova Kigali. A gente precisa que você engaje nessa briga para o Congresso Nacional, para o país aprovar Kigali. E quando começou o GWP, o que é GWP? Acordo de Paris, o que tem a ver Acordo de Paris? Então a gente vai correr um pouquinho esses slides. Daqui a pouco eu vou mostrar o carro da Expedição Jalapão. Se você quiser e tiver interesse e está conosco nessa Expedição Jalapão, quiser se envolver nessa jornada, quiser saber como que é, pode me chamar, pode procurar o professor Serginho, é Superar, tá?
Então, o que eu estou querendo? Hoje a nossa oficina é aqui a Superar, daqui a pouco eu vou mostrar uma oficina altamente sustentável, tem ferro, tem vidro, a gente vai passar pela câmera. Aqui o que a gente fez e eu fiz aqui na periferia de São Paulo para diminuir o uso de CO2 no planeta, eu fiz. Usei muito vidro, usei muito ferro, deixei de usar muito cimento, deixei de jogar muito CO2 lá na atmosfera, e isso tem um impacto danado. Eu fiz a minha parte. O que eu faço aqui hoje? Hoje a gente tem aqui duas recolhedoras, uma recicladora, outra recicladora aqui. Isto é para a gente recolher o fluido refrigerante. Falar para você, não joga fluido refrigerante na atmosfera. Você jogando fluido refrigerante na atmosfera, você está cometendo um pecado terrível, você está cometendo aí um dano terrível para o meio ambiente. Se é pecado, eu não sei, não sou nenhum sacerdote para fazer juízo de valor, mas eu espero que depois desse vídeo você tenha consciência de não jogar mais fluido refrigerante na atmosfera, e eu vou mostrar o porquê daqui a pouco. Então, nós fazemos da Superar, fazemos a nossa parte, fazemos uma manutenção perfeita para evitar com que esse veículo vaze fluido refrigerante. A gente tem todo o critério para isso. Eu quero dizer que o mercado de ar-condicionado, ele ocupava, o ar-condicionado era 3% na década de 90, hoje o ar-condicionado aqui nos anos 2000 foi para 70%, e hoje o ar-condicionado faz parte de 90% dos veículos produzidos no Brasil, tá? Então hoje a gente tem aí no Brasil mais de 60 milhões de veículos usando, e aí a gente tem aí mais de 30 milhões de veículos circulando com ar-condicionado, além de máquinas agrícolas, tem os trens, tem os metrôs, tem os equipamentos fora de móveis. Então a gente tem aí no Brasil, entra mais de 20 toneladas de fluido refrigerante por ano no Brasil. E parte dessa tonelada de fluido refrigerante vaza, vai para a atmosfera. Para você ter ideia, um mercado utiliza aí meia tonelada de fluido refrigerante por ano, porque não existe reparo, não existe conserto. Os veículos, dificilmente um veículo sobrevive 5 anos, 10 anos sem ter uma intervenção. O que eu quero dizer? Que vaza gás pra caramba. Imagine uma geladeira estática, vaza gás, onde ninguém mexe. Agora imagine o sistema dessa geladeira em um veículo sofrendo nas grandes cidades vibração, trepidação. Difícil um sistema de ar-condicionado automotivo, veicular, seja leve, médio ou pesado, ele permanecer intacto durante 5 anos. Então, para isso que a gente precisa entender a importância de tudo isso que a gente vai ver daqui para frente, de uma perfeita manutenção também, tá? Aqui, todo o mercado que tem ar-condicionado, a gente está falando aqui desde linha leves, pesado, linha amarela, linha verde, no campo, os caminhões, a gente está falando aqui dos veículos rodoviários, os baús refrigerados. Para você ter ideia, ele usa o gás 404A. O gás 404A, ele tem um peso, 1 kg de gás 404A que vaza de um caminhão desse, o que acontece? Ele tem um impacto de 4.000 quilos de CO2 na atmosfera, ou seja, equivale quase 1 hectare de um campo de futebol que tem uma floresta que é queimada, quase 1 hectare de uma floresta queimada. Então, o impacto que essas queimadas de 1 hectare gera, 1 quilo de gás somente gera o mesmo impacto. Eu vou explicar por que daqui a pouco. O gás do carro é o 134A, o gás do ar-condicionado, fluido refrigerante, melhor dizendo. Ele tem um impacto de 1.300 quilos de CO2, e a gente vai entender o que é isso mais para frente, tá? Quero conscientizar para você. Tudo isso gera um impacto, e esse impacto gera o que a gente vai ver mais para frente. Então, para a gente ter conforto, seja na máquina, seja no transporte público, rodoviário, urbano, nos veículos, para a gente ter esse conforto, tem uma máquina, um sistema que chama de climatização. Esse sistema de climatização é esse sistema aqui. Ele usa poucas peças, poucos componentes, mas é o bicho papão do mercado. Esse sistema tem
muitos problemas, ele vaza bastante e esses sistemas ele usava no passado mais de 1 quilo, os automóveis hoje, a maioria os leves e pequenos, a gente está no ano 2021, está usando aproximadamente meio quilo de fluido refrigerante, mas dá muito problema, tá? E a gente pede e nosso apelo é para que mude esse fluido refrigerante daqui para frente, não só esse fluido refrigerante que vai nesse sistema daqui para frente, como esses 30 milhões que usam fluido refrigerante, esses transportes refrigerados que usam refrigerante. Então a gente faz um apelo aí para os países desenvolvidos que nos ajude a trocar o fluido refrigerante, tanto dos automóveis que existem já em circulação, dos ônibus, dos caminhões, do transporte frigorificado, dos trens, porque eles geram um impacto muito grande para a vida humana. A gente quer que o Brasil, ele é visto como um país em desenvolvimento. A gente não quer mais ficar em desenvolvimento, a gente também quer ser um país desenvolvido. No hemisfério sul, o único país desenvolvido é a Austrália. Por que que a gente também não pode ser um país desenvolvido? A gente gera 60% do alimento do mundo. Então hoje somos um dos principais países do hemisfério sul do planeta. Então vamos pensar grande como um país desenvolvido também, tá? Esse sistema que produz esse conforto é esse sistema aqui. E eu quero fazer um passeio. Quando começou essa história no mundo, no universo e no planeta Terra? Aqui eu quero que você perceba, em 1972, um pouco antes de eu nasci em 74, a primeira vez que os governantes do mundo se reuniram para falar de meio ambiente. E aqui nesse período de 1972, você pode perceber que a gente tinha aqui os V8, o carro, ele é o símbolo do capitalismo. Então aqui a gente tinha aí os Estados Unidos crescendo, se tornando aí a principal economia do mundo há poucos anos. Então a gente tinha o carro como um status. Para você ter ideia, um motor V8, ele produzia aqui quase 100 gramas de hidrocarboneto por quilômetro, ele jogava pelo escapamento. Então, os líderes mundiais e as nações se reuniram para falar de meio ambiente aqui. Então, aqui eles assumiram um compromisso de emitir menos poluente. Logo em seguida vem a crise do petróleo e se você observar, 10 anos depois, inventaram aí o que veio depois desse encontro dos líderes mundiais. Veio o canister no sistema de emissões evaporativas do tanque de combustível e depois em seguida, no começo dos anos 90, no final dos anos 80, veio o catalisador. Então foram tudo iniciativa que os países tomaram na indústria automobilística, despotencializar o motor depois da crise do petróleo, aí começaram a produzir motor 6 cilindros, depois motor 4 cilindros, foi nessa década aí que começou um pouco o país ter consciência nesse sentido. O Brasil, em seguida, saiu na frente que no final dos anos 70 começou o álcool, o pró-álcool brasileiro. Então, a nação brasileira tem um impacto muito grande, a contribuição dela é enorme a partir do protocolo aqui do encontro de Estocolmo. Tudo começou em 1972. O gás que a gente trabalha no ar-condicionado, ele foi descoberto que tinha CFC, o cloro, o flúor e o carbono. Os cientistas descobriram em 74 que a molécula do CFC destruía a camada de ozônio. Há 47 anos atrás descobriram que essa camada ela gerava impacto na atmosfera, aí na camada de ozônio, que deixava os raios ultravioleta descer com força total aqui e piorar a vida na Terra. Nessa época aqui que eu tinha aí apenas o Dodge, o Landau, havia poucos veículos no Brasil com ar-condicionado, mas na América já era enorme o uso do ar-condicionado. Então na década de 80, aqui o único movimento importante que aconteceu, de 80 para 90, a gente teve aqui em 85 a Convenção de Viena. O Brasil aderiu à Convenção de Viena e mais para frente aqui, ó, em 87 veio o que aqui? O evento mais importante para nós da área de ar-condicionado, para o setor de ar-condicionado automotivo, que foi aqui
o Protocolo de Montreal. E quando a gente fala assim ODP, a gente fala assim que é o potencial de destruição da camada de ozônio. Nesse período aí no Protocolo de Montreal, houve um prazo para que os países que aderiram aí à Convenção de Viena substituísse aí o gás R12, tiveram um prazo para entrar com o gás 134, com o fluido refrigerante 134A. O fluido R12, ele destruía, demorava aí uma molécula, demorava 12 anos para chegar na atmosfera, na estratosfera, e chegando lá ele fazia um buraco muito grande na camada de ozônio e os raios ultravioleta passavam por esse buraco e atingia a vida humana aqui na Terra e gerava sérios prejuízos. Isso foi resolvido quando substituiu-se o fluido pelo 134. Beleza, então nós tivemos o prazo aqui até 1994 e 96 a gente já bania aqui a produção, mas ainda havia o consumo, tá? Existe uma coisa que chama produção, não pode ser produzido mais nada com fluido R12, mas o consumo ainda havia. Aí esse consumo, ele foi banido aqui no final da década de 90, entrando para os anos 2000, o mundo já eliminou, não poderia nem consumir e não poderia nem produzir nada com R12, que é o gás que tinha CFC. Aí, aqui a Rio 92 começou a falar de desmatamento, de floresta amazônica, que isso é importante no mundo. Aí, em Berlim, eles viram que o assunto é tão importante, que a pauta é tão importante, eles decidiram que esse assunto teria que ser feito todo ano. Aí, quando eles decidiram que tinha que ser feito todo ano, começaram a chamar de COP1. A COP1, a primeira COP1 foi em 1995. Outro acordo importante para nós foi o Protocolo de Kyoto. Em 1997, o mundo estava crescendo, o mundo estava bombando aí as economias mundiais, inclusive o Brasil aqui com o Plano Real. Aí a primeira vez no mundo que houve falar de aquecimento global, que começou a descobrir também que o 134, o mesmo impacto que a molécula do 134, quando ela entra dentro do veículo, lá dentro do evaporador, para quem é do setor de ar-condicionado sabe o que eu estou falando, ela absorve o calor que tem dentro do veículo, absorve esse calor, é o calor de radiação, de condução, de convecção, o calor do nosso corpo para fazer o ar ficar geladinho dentro do veículo. Essa molécula, quando ela se expande e chega na atmosfera, essa molécula leva um certo tempo e ela também pega o calor da radiação solar. E esse calor da radiação solar, essa molécula é como se fosse uma nuvem que os cientistas descobriram, que essa nuvem de gás que se comporta na atmosfera é como se fosse o gás dentro do veículo tirando o calor do teu corpo. Esse gás ali absorve o calor de radiação solar. E esse calor de radiação solar fica preso nessa nuvem de gás e fica retido lá. O mesmo comportamento que a molécula tem dentro do veículo, no evaporador, ela tem também na atmosfera, no clima. Então, e esse calor retido traz um prejuízo muito grande, porque além do calor que tem que estar retido naturalmente, não sou especialista em meio ambiente, deixo claro isso, né? Estou falando aqui como engenheiro, como administrador, como professor, para conscientizar você o pouco que eu tenho estudado, eu tenho percebido isso, que o assunto é muito sério. E esse calor retido gera um calor a mais do que o planeta. O CO2, ele tem na atmosfera? Tem, mas é o CO2 que Deus fez. E esse CO2 que os carros geram, em 1998 foi descoberto nessa década que eles fizeram uma comparação. Esse calor que o gás absorve, ele tem uma comparação com a quantidade de calor que o CO2 também absorve na atmosfera. E além disso, quando a gente coloca o gás a mais, a gente está criando o mesmo impacto que o CO2 que é emitido pelas emissões evaporativas, pelo escapamento do carro, também gera. Então, aqui os cientistas descobriram isso em 1998 e 97 começaram a falar pela primeira vez GWP, potencial de aquecimento global. É isso que quer dizer. Nos anos 2000 para 2010,
os países desenvolvidos, os países ricos da Europa, os Estados Unidos, Japão, que é a segunda economia mundial, eles reduziram 75%. Então, a década de 2000 para 2010, eles eliminaram o HFC. Aí, eles criaram um gás que é o 1234YF, fizeram um teste na Europa nessa década inteira com o CO2 e viram que o melhor gás ainda, que tem uma performance tão parecida quanto ao R12, ao R134, é o gás 1234YF. O que tem esse gás 1234YF? Esse gás não absorve calor do jeito que o gás 404A absorve, do jeito que o gás 134 absorve. Então, esse gás, ele equivale a uma molécula de CO2. Então, 1 kg de 1234YF, ele equivale a 1 kg de CO2 na atmosfera. Ou seja, esse gás não tem tanto prejuízo, você não precisa nem recolher. Por que você vai ter que recolher? Porque ele é um gás muito caro, o custo dele é elevado, ele é um gás que tem uma inflamabilidade. Então, você vai ter que recolher por esses motivos. Mas se você soltar, ele já não vai trazer o impacto de aquecimento global. E a gente vai continuar falando um pouquinho mais para frente. O Acordo de Paris, em 2015, os cientistas chegaram à conclusão que se a temperatura do planeta Terra passar acima de 1,5 grau, aquecer aí, meio grau já tem um dano terrível. Se a temperatura do planeta Terra ela vem aquecendo ano após ano, e essa nuvem de gás que absorve o calor de radiação dos raios ultravioleta, que eu vou explicar a seguir, ele faz com que gere um aquecimento, a temperatura do planeta Terra aumenta, e se a temperatura do planeta Terra aumenta, isso traz um dano terrível. Queimadas que acontecem igual na Califórnia, igual está acontecendo na Amazônia, derretimento de geleiras, e isso a gente vai discutir um pouquinho. Então isso foi falado no Acordo de Paris. E o que a gente tem a ver com isso, professor? Em Kigali, em 2016, foi acordado que os países signatários, desde o Acordo do Protocolo de Montreal, eles revisaram, isto, e eles tiveram metas para cumprir, tanto os países desenvolvidos quanto os países em desenvolvimento, e o Brasil é um desses países que tem meta para cumprir até 2030. E o Brasil, nosso setor automotivo, está demorando muito. A linha branca, para você ter ideia, daquelas 20 toneladas que entra no Brasil de gás 134, nós do setor automotivo utilizamos no país quase 80% e não estamos fazendo nada, estamos quietos, estamos parados, e a gente está fazendo manutenção aí de qualquer jeito, a gente não está soltando gás na atmosfera, muitos mecânicos não sabem, muitos reparadores não sabem, e a gente precisa ter essa consciência, porque esse gás está gerando um impacto e a gente está contribuindo para o aquecimento global. Então, continuando aqui a gente tem compromisso em Kigali, e aqui em 2000, qual o evento importante que aconteceu em 2000? A gente foi banido aqui, foi proibido usar praticamente o 141B. 90 foi proibido aonde? No setor de espuma. Então, de 100% do 141B que entrava no Brasil, 90% do 141B que entrava no Brasil, ele era aplicado para o setor de espuma. Então, o país nosso, que está em desenvolvimento, as metas não pode ser mais usados 90%. Aí, quem trazia 100%, 10% nós usávamos para limpar o sistema de ar-condicionado. Não fica interessante ninguém trazer só 10%, e o preço dele subiu. Mas em 2030 a gente não vai poder nem usar 141B no Brasil. Então, eliminou aqui o setor. E aqui os países, fim de HFC nos países desenvolvidos. Os países desenvolvidos, em 2020, não pode produzir nada e nem consumir nada de gás 134, que é o HFC. Eles tudo aqui em 2020 tem que ficar resumido só a 1234YF, que é o gás HFO, que é o gás que não tem prejuízo. E aqui em 2030... vai ter a eliminação de HFC em país desenvolvido. Não vai entrar nada aqui em 2030 e nós ainda estamos paralisados no tempo. Nós estamos
nem discutimos o assunto, tá? Então aqui em 2040, os países em desenvolvimento não podem nem consumir e não pode nem produzir. O que eu quero dizer? Passa a vida, passa rápido. Foi ontem que eu comecei a mexer com ar-condicionado e hoje a Superar já tem mais de 20 anos. Então a gente não pode ficar estacionado. Aqui eu quero dizer que a transição do gás 12 para 134, ela se deu, não era tão crítica igual essa, porque o gás 1234YF, ele tem uma inflamabilidade, ele não pode ser armazenado em qualquer local, ele não pode usar a mesma bomba de vácuo, a gente tem que usar bomba de vácuo recolhedora sem antifaiscamento, a gente tem um carro elétrico que vai circular esse fluido refrigerante nesse carro elétrico, então a tensão tem que ser maior, tá? O serviço tem que ser melhor, a tensão tem que ser tem que ser especial, então a gente precisa se preparar para isso. Continuando aí após a linha do tempo, eu quero dizer que com isso aqui, o que foi a mudança do GWP que houve lá no passado? A gente tinha, nos anos 90, condensadores, que é a peça mais importante, onde o gás passa a maior parte líquida. Ele usava aqui tubular, aí aqui a gente usava aparelhos com 1 kg de gás. A nossa evolução até hoje, por causa do aquecimento global, a gente produziu o condensador de microcanal com fluxo paralelo para usar menos fluido refrigerante. Aí os sistemas começaram a operar com menos fluido. Foi uma grande evolução que o mundo fez e o Brasil também, os veículos brasileiros começaram a usar. Agora, o que é esse GWP que começou a ser discutido lá em Kyoto, em 1987, que eles descobriram? Lá no passado, 1 kg do gás R12, ele gerava equivalente a 10.200 kg de CO2. Então, 1 kg desse que vazava aqui do R12 gerava um impacto, era uma nuvem aí, era como se eu desmatasse ou colocasse incêndio aí em quase 10, 20 hectares. Aqui, quando a gente descobriu aqui o gás 134, o gás 134 ele resolveu o problema da camada de ozônio. O buraco da camada de ozônio fechou. Foi resolvido tirando o gás R12. Só que o gás 134, o que houve? O gás 134, ele gera uma nuvem, não tão grande quanto o gás R12, mas essa nuvem, essa molécula do gás 134 que vaza, esse gás que você solta, esse gás que vaza e que vai para a atmosfera, ele gera uma nuvem que absorve aí um calor equivalente a 1.300 kg de CO2 no planeta Terra. O gás do caminhão, que é o 404, é pior. Ele gera uma nuvem com equivalente a 4.000 kg quase de CO2. Que é a responsabilidade do CO2 é reter esse calor, não a do gás. E o CO2 que Deus fez, perfeito, não traz prejuízo nenhum. Mas o problema é o CO2 em excesso que as ações antrópicas do homem geram para a atmosfera. É o CO2 que nasce aí de um motor mal regulado, é um CO2 que gera das emissões evaporativas não cuidadas, é o CO2 que gera do gás vazado, porque os cientistas compararam o fluido refrigerante como um gás. Então, é essas ações, esse excesso de CO2 que o gás é comparado a ele, que traz esse prejuízo danoso para o meio ambiente. E os cientistas descobriram que esse gás 1234YF não traz prejuízo nenhum. Você pode soltar ele, não tem esse impacto que outro gás tinha, mas em contrapartida a gente tem que recolher pela inflamabilidade dele. A gente tem que recolher porque o custo dele é altíssimo, $1 a grama hoje, tá? A gente espera que abaixe. E o que eu quero dizer? Que todo sol que nasce e vem para o planeta Terra, ele bate no solo e é como se fosse, ele reflete no planeta Terra. 1/3 do sol bate na Terra. E esse 1/3 do sol produz esses raios ultravioleta e a hora que esses raios ultravioleta saem, ele tem que sair aqui, ó, do jeito que você está vendo. Isso é normal. Quando a gente tem essa nuvem aqui, ó, cheia de gás que você pode estar soltando, ó, os raios, ela impede os raios ultravioleta de ir para a atmosfera e essa nuvem do gás absorve toda a radiação de calor dos raios ultravioleta e essa radiação gera aqui o aquecimento global. E vai haver o quê? Vai haver aí a queima espontânea das florestas,
os animais vão fugir dessas florestas. Eu me emocionei muito quando eu vi aquele tigre, aquele leão sair com as patas queimadas, quantos milhares daqueles animais foram tratados, quantos morreram. Os vírus e as bactérias que hospedam nesses animais não trazem prejuízo nenhum. E agora, ele, no ser humano, ele gera um impacto muito grande que a gente está vendo que pode estar ocorrendo até através dessa pandemia, isso que a gente está vivendo. Então eu chamo você para abrir a tua mente, para de pensar no teu umbigo, vamos pensar um pouco nisso, ajuda a gente a recolher fluido refrigerante, ajuda a gente a chamar a atenção do mundo, a chamar a atenção do Brasil sobre isso aqui, porque eu não quero isso para mim e eu tenho certeza que você não quer para você, para o teu filho, para a tua família, para os teus netos. E além do prejuízo que o ar-condicionado traz ao meio ambiente, a gente tem um problema também do ar-condicionado gerar doença. Se a gente não cuida do ar-condicionado, não limpa o ar-condicionado também ele produz 3 tipos de contaminantes. O ar-condicionado produz fungos, vírus e bactéria. Fungos, vírus e bactéria não andam em suspensão no ar. O avião, o meio e o veículo de transporte dos fungos e dos vírus e da bactéria é um material particulado. Além disso, a gente tem os gases também que trazem contaminantes para a nossa saúde. Então, a gente tem que cuidar do ar-condicionado, tanto do fluido que passa lá dentro e a gente tem que cuidar do ar que a gente respira. Você toma um copo de água suja? Eu não tomo porque eu vejo. Mesma coisa, a gente não está vendo um monte de ar sujo e a gente está respirando esse ar sujo. Faz mal para o nosso corpo esse ar sujo, do mesmo jeito que se você beber um copo de água suja também faz, tá? Então agora, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu quero mostrar aqui o pouco do veículo que a gente vai fazer essa jornada e eu convido você a entrar nessa causa comigo. Vamos lá? Quero apresentar esse veículo 4x4 para mostrar para você que vale a pena preservar. Vale a pena recolher fluido refrigerante, vale a pena fazer uma perfeita manutenção para que a gente consiga preservar o que tem ainda e o que nos resta no país, como o Jalapão. É um dos poucos locais que a gente consegue ir com o veículo para mostrar um pouco da biosfera, um pouco do clima, um pouco da natureza que a gente consegue deixar para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos netos e para a próxima civilização. Convido você a vir conosco, a seguir-nos o que a gente irá apresentar no segundo semestre nas redes sociais, se você fizer uma boa manutenção, recolher o fluido e tiver essa consciência ambiental. Estamos apresentando aqui a Expedição do Clima no Jalapão, onde iremos com alguns veículos para mostrar o que tem de melhor no nosso país, tá? Estamos passando aqui, passando ali para ver um pouquinho da águia, que é um dos objetos símbolos, das aves símbolos do Jalapão. O pinguim aqui, ele representa um pouquinho aqui da casa dele no Polo Norte, no Polo Sul, que se o aquecimento global for preservado, não só ele é um símbolo do que o ar-condicionado é gelado, mas também para preservar a casa dos pinguins. E junto com esse projeto existe alguns patrocinadores importantes que têm uma consciência ambiental. Se você também tem essa consciência ambiental, gostou e quer fazer parte, pode chamar aqui a Superar, pode procurar o professor Serginho, que a Filtros 1000 fez isso. A Filtros 1000 é o maior fabricante de filtros, um dos fabricantes mais importantes de filtro de cabine para ar-condicionado do Brasil. É uma grande empresa na cidade de Araucária, no Paraná, está conosco. Temos a Master Cool, que está em 5 países, começou em 1974 nos Estados Unidos para produzir ferramentas para solução em ar-condicionado automotivo. E ela faz as recicladoras também para recolher o fluido refrigerante. Temos a Quimital, que está trazendo para o Brasil Total Flush. Total Flush é um produto que substitui o 141B e não degrada também o meio ambiente e traz aqui bastante produtos para ar-condicionado automotivo. Temos a Febrava. A Febrava
A Rede Alcântara, a Febrava é uma das feiras da Rede Alcântara, uma das maiores empresas do mundo em eventos. E tem a Feira do Ar-Condicionado Automotivo agora em novembro, e nessa feira tem a Ilha do Ar-Condicionado, que você também pode fazer parte. Temos a CA vende peças e também é uma indústria que faz aqui aparelhos para tratores, aparelhos para ar-condicionado para vans. É uma das principais empresas de ar-condicionado automotivo de linha leve, médio e pesado no país. E temos também a Pacini ProCooler. A Pacini ProCooler existe desde 1982, vende peças, radiadores, compressores, tudo o que você precisa para ar-condicionado. Está hoje em 5 capitais no país, e tudo o que você precisa também, ela tem uma ótima consciência ambiental nesse sentido. Está conosco patrocinando esse projeto. Eu vou virar agora aqui para a gente mostrar empresas que também estão nos apoiando nesse sentido aqui. A gente tem aqui a Brava, associação, uma das associações de ar-condicionado mais importante do país, está nos apoiando. Temos aqui a Doutor IE, Inteligência Automotiva, a maior empresa de enciclopédia para você fazer uma perfeita manutenção, ajudando aí o reparador, como fazer regular um motor, ajudar a diminuir as emissões evaporativas, a trocar aí, resolver um problema de vazamento de óleo, água, combustível, tudo que você precisa fazer para fazer uma perfeita manutenção para poluir menos o meio ambiente. É na doutoria. E a Conforlab, toda a análise que existe em ar-condicionado, não só automotivo, não só predial, residencial e comercial, mas também automotivo. É uma empresa que testa aí como que está a qualidade do ar no transporte público, dentro de um ônibus, dentro de uma van, dentro de um veículo. A gente consegue saber isso através de uma empresa como a Conforlab. E também um outro importante fornecedor de fluido refrigerante no mundo, que faz o fluido 1234 YF, é a Chemours. A Chemours não poderia ficar de fora, ela também está engajada nesse projeto. Como você viu no vídeo, nosso prédio aqui tem uma árvore, nosso prédio aí tem um sistema de coleta, de tratamento de óleo, de água de radiador, de óleo de motor, de separação de resíduos aí para o esgoto. A gente também vai mostrar a seguir que temos uma consciência ambiental. Na nossa construção aqui da nossa oficina, a gente optou por utilizar bastante vidro, bastante ferro, para não diminuir o consumo de cimento, a fim de ter jogar menos CO2 na atmosfera, tá? Se você gostou desse projeto, deixa o teu like. Você quer fazer parte, pode procurar o professor Serginho e a Superar. A gente está aqui para te ajudar e para orientar. Siga conosco nessa jornada aí pro Jalapão, ajudando a ter um país melhor e um mundo melhor, tá? Deixa o teu like e forte abraço. Fiquem com Deus. Você viu, gostou da aula aí? O que você achou da aula que a gente explanou aí para conscientizar, falando um pouco da seriedade do assunto, tá? É um assunto muito importante. Eu quero aproveitar que esse assunto é tão importante. Deixa eu colocar meu óculos aqui, que eu quero fazer um agradecimento. Para tudo isso acontecer, envolveu muitas empresas. Para tudo isso acontecer, envolveu muitas pessoas. E quem é o alicerce disso aqui, eu coloquei um triângulo aqui de Pitágoras, né, para a gente falar, mas quero agradecer aqui quem sustentou toda essa base, está sustentando. Convido você que quer sustentar mais aí, conhecer, quer engajar nesse projeto. Isso vai acontecer em agosto, né? Quero agradecer todo mundo da Superar que empenhou, quero agradecer a empresa ACA de São José dos Pinhais, quero agradecer a Filtros 1000, Pacini ProCooler, Quimital, Mastercool, Febrava e Chemours. E outras empresas que estão chegando também, a gente vai estar agradecendo mais para frente em outros vídeos. Cada empresa que for chegando, a gente vai estar mostrando aqui. Tudo isso para acontecer tem um apoio aí da Abrava,
Um abraço aí para o Arnaldo Basile, presidente da Abrava, Leonardo, da Conforlab, ao Walter, do Doutor IE, é uma empresa de enciclopédia, a melhor e a maior empresa em enciclopédia automotiva. Isso aqui vai contar com o apoio de vários youtubers. Eu vou falar o que eu já conversei agora, mas também entrarão outros mais para frente. O Horágio Cursos, Chess Transdutores, Denis Injetcar, Marim Garage, Master Day também, e os profissionais envolvidos. Quem são os stakeholders, né, envolvidos nesse processo? Todo mundo que trabalhou aqui. Quero agradecer aqui a Thaís Monteiro, arquiteta da Nave Arquitetura, que está fazendo o site para você. Tudo isso vai entrar essa semana no site, tá? Quero agradecer o Henrique Gera, do Estúdio Gera, que tematizou o carro, é o cara que está fazendo a arte. Um abraço, cara fantástico, nota 10. Quero agradecer aqui o Sami da Factor. O Sami é quem fez os adesivos aqui. Quero agradecer aqui também a Cássia Monteiro, da Superar aqui, a minha esposa, que faz toda a administração. Quero agradecer o Adriano, quantas vezes o Adriano filmou aqui, limpou o piso para a gente fazer, ajudou a filmar. Então, tudo isso para acontecer não é fácil. Quero agradecer aqui o Paulo Fernando, do Blog do Frio, jornalista, que comprou a causa. Quero agradecer aqui a Cristiane de Rienzo, do portal Mundo do Ar e da Refrigeração e da revista HVACR, que está fazendo matérias brilhantes. Quero agradecer a jornalista Cris Amaral também, que comprou a causa disso aqui, que está fazendo um esforço grande para a gente estar acontecendo todo esse evento, com muitos outros. Quero agradecer aqui o César, da PMSI, que faz a edição, a filmagem, que está aqui com a gente. Quero agradecer o meu irmão, José Antônio, que vai fazer a revisão do carro todinha para isso acontecer. Sem a revisão dele, trocar óleo, pastilha, filtro, vela, disco, tudo isso aqui para a gente poder fazer. Então, muitas outras empresas chegarão. Você está vendo que não é fácil, tá? Isso aqui é um projeto que envolve muita gente. Se não é férias, as minhas férias vai ser em julho, num resort. Isso aqui eu vou trabalhar muito lá. E junto com o meu trabalho, tem o trabalho de muitas pessoas envolvidas que para fazer isso acontecer, que comprou essa causa, tá? Então, você que é empresa aí, você que está envolvido, gostou desse vídeo, pode falar com o professor Serginho, entre no site, procure o professor Serginho, me chama aqui no privado também, para a gente poder estar anunciando. Vou ver se tem algumas perguntas aqui. Quero dar um abraço aqui, Reinaldo de Lavras também, Cristiano de Socorro. Obrigado, Evaltinho, professor, sensacional. Você e sua empresa são incríveis. Obrigado. Obrigado a Cristiane, que está aqui no blog também. Ao Edson, boa noite, Serginho, ótimo trabalho. Muita gente agradecendo, muita gente prestigiando aí o nosso trabalho, tá? Cristiano falou que gostou muito, como sempre, Superar é top. Você também, Cris, é um top aí teu trabalho, brilhante. Você é uma jornalista aí reconhecida no nosso setor aí, fora do setor também, tá bom? Então, quero encerrar essa live aqui. Se você tem alguma pergunta, quer saber mais sobre o projeto Jalapão, fica aí. Eu coloquei aqui o triângulo Pitágoras, né? Todo mundo está perguntando, professor, o que é os catetos opostos, cateto adjacente, hipotenusa, falar do aquecimento global, que tudo isso precisa de esforço, né? Quando a gente fala de raiz quadrada, nasceu daqui a raiz quadrada hipotenusa, é uma raiz de árvore mesmo, né? Foi a divisão dos terrenos de Pitágoras desde a Idade Média. Então, toda a matemática, toda a ciência começou por aqui, tá? Então, quando a gente vê alguma coisa aí com muito esforço, a gente tem que saber o porquê das coisas, né? Então, a gente está olhando aqui, passeando aqui, falando de todos esses profissionais, precisaram aqui de muito esforço, de muita gente para isso acontecer. Quero deixar aqui meu forte abraço. Se você gostou do vídeo, deixa o teu like, compartilhe ele, porque é muito importante, tá? A gente vai sair dessa terra, um dia a gente vai passar. Quero deixar aqui meus sentimentos a toda a família do Bruno Covas, que era um político aqui da cidade de São Paulo que eu gostava muito.
felizmente a vida passou. Então, não adianta, a gente tem que fazer alguma coisa para deixar um legado aqui nesse planeta. Passar por essa terra e não carimbar a história não vale a pena. Ajude a carimbar também, recolhendo gás, reciclando gás, compartilhando esse vídeo, tá? Porque um dia eu espero que isso aqui se torne cada vez mais sério, como a gente tem feito um trabalho sério, sustentável, para poder fazer um trabalho melhor, tá bom? Fiquem com Deus, muito abraço, tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.